Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de tópicos de matemática. Essa disciplina é nova, ela está compondo a nova matriz, né? Ela não estava na matriz anterior, mas foi uma necessidade que nós observamos de recordar, de revisar ou de trazer ao conhecimento elementos do ensino médio, dos programas de matemática, né, que os nossos alunos todos deveriam ter visto, ou pelo menos um pouco mais de informação teriam sobre esses temas. Mas nós sabemos que tem uma série de situações que às vezes acaba não acontecendo. Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar dessa revisão, né, do ensino médio são os logaritmos. Logaritmos todo mundo escuta falar, às vezes eu escuto o aluno falar, eu detesto logaritmo sem nem saber o que é o logaritmo. Então nós iremos trabalhar aqui numa linha de logaritmos mais como instrumento, como ferramenta, para vocês entenderem outros assuntos posteriores. Obviamente, se você fosse fazer um curso de logaritmo inteiro, isso aqui é muito pouco, né? Nós iríamos aprofundar muito mais. Mas com o objetivo de ser uma ferramenta para trabalhar na engenharia, né? Nós iremos colocar para vocês os pontos principais aqui de logaritmo. Tem uma teoria que está lançada no material superior, no material acima aí com vocês, tá? E aqui eu vou fazer um resumo do que nós precisamos saber sobre logaritmos. Então, olha, primeira coisa, o logaritmo de um número n na base A vale x, tá? Se e somente se o a elevado a x for n. Esse número n aqui é o logaritmando, tá? Aqui está a minha base e aqui está o meu logaritmo. Bom, para que o logaritmo exista, existe uma condição de existência. Então, a condição de existência do logaritmo é que o meu logaritmando seja maior que zero e que a minha base seja maior que zero e diferente de 1. Tá ok? Isso é importantíssimo. Então, se você fala comigo, ô Wesley, então não dá para calcular o logaritmo de menos 5? Não. Não, porque ele fere, né, a condição de existência. Então, o logaritmo de menos 5 não existe, tá ok? Porque ele vai ferir exatamente a nossa condição de existência. Bom, em cima da definição, nós vamos tirar consequências disso. Então, por exemplo, logaritmo de 1 na base A. Logaritmo de 1 em qualquer base, né, desde que ela esteja na condição de existência. Tudo que eu falar para vocês aqui agora, eu estou imaginando que ele está agradando a condição de existência. Né? Ah, vai funcionar para o caso do número negativo? Não, porque ele está ferindo a condição de existência. O logaritmo de 1 na base A vale 0. O logaritmo de 1 em qualquer base vale 0. Tá? Essa consequência interessantíssima aqui, olha. A elevado a logaritmo de n na base A. A elevado a logaritmo de n na base A, se as bases forem iguais, o resultado é o antilogaritmo logaritmando. Tá ok? Bom, essa aqui é muito interessante. Porque se você verificar, por exemplo, numa questão, alguém colocar isso numa prova, poucos alunos saberiam falar. Então, se eu colocasse assim, olha, 2 elevado a logaritmo de 7 na base 2. O aluno vai falar assim, meu Deus do céu, isso aqui eu não consigo, isso não existe, eu nem imagino qual que seja. É o antilogaritmo, né? Ou logaritmando. Olha lá, é 7, tá ok? Isso aqui é baseado na própria definição, tá? Na definição mesmo se justifica isso daí. Bom, além disso, meus amigos, nós temos as propriedades logaritmos, né? Então, o logaritmo de um produto de fatores, né, de números, logaritmo de b vezes c na base A, eu transformo numa soma de logaritmos. É o logaritmo do primeiro fator mais o logaritmo do segundo fator. Se eu tenho uma divisão, uma fração, um quociente, é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Tá? Quando eu tiver uma potência, logaritmo de b elevado a n na base A, eu pego esse n e desço multiplicando meu logaritmo de b na base A. Tem que colocar aqui a base A. Tá? A base A. Então, se eu tiver uma potência, o expoente desce. Muito bem.
Além disso, tem alguns falam propriedade, outros gostam de colocar a parte, mas é a mudança de base. Então, por exemplo, eu tenho aqui um logaritmo de B na base A. Aí eu falo para vocês, eu queria mudar esse logaritmo para uma base C. Eu posso? Pode. Desde que você faça aqui, ó, logaritmo de B sobre o logaritmo de A. Olha lá. Logaritmo de B sobre o logaritmo de A. Ambos estão na base C. Tá ok? Aí eu coloco a mesma base. A base que eu colocar em cima, eu coloco embaixo. Eu posso mudar para a base que eu quiser, desde que seja atendida a condição de existência. Tá ok? Então, logaritmo de B sobre o logaritmo de A, ambos na base C. Muito bem. Isso tudo aqui está na teoria de vocês. Isso aqui não tem jeito de passar, tem que passar uma geral, pelo menos na teoria, porque senão você acaba depois tendo muita dificuldade. Volto a falar para vocês, vocês se inscrevam no canal, adicionem o Instagram, Prof. Wesley Carminati, né? Dá uma força aí, porque isso é legal. Eu quero que outras pessoas possam ter acesso, conhecimento, possam estar estudando as disciplinas, a matemática como um todo, né? Bom, meus amigos, vamos prosseguir aqui. Agora, eu queria falar para vocês, bom, isso aqui é fundamental. O logaritmo está aqui, basicamente está aqui. É fundamental isso aqui. Agora, nós temos dois logaritmos especiais. Porque o logaritmo pode ser logaritmo na base 2, na base 3, na base meio, na base 1/5, pode ser, desde que atenda às condições de existência. Agora, existem dois logaritmos que são tratados de maneira especial. Um é o logaritmo decimal. O logaritmo decimal, ele tem na base o 10. Então, por que ele é diferenciado? Porque você sempre vai colocar a base, por exemplo, aqui foi base A, ó. Eu sempre fiquei escrevendo base A o tempo todo, olha. Base C, eu coloco, tem que escrever a base. Mas quando o logaritmo é decimal, você pode escrever. Mas como ele é muito importante, ele é muito utilizado, nós temos a possibilidade de escrevermos sem a base. Então, por exemplo, o logaritmo de n, já sei, aqui está a base 10. O 10 está invisível, né? O logaritmo decimal, ele possui a base invisível. Então, log de 2, já sei, a log de 2 na base 10. Log de 7, já sei, a log de 7 na base 10, né? Então, esse é o logaritmo decimal. Agora, o outro logaritmo que é importantíssimo, ainda mais na nossa área da engenharia, que é o chamado logaritmo natural ou neperiano. Logaritmo natural neperiano. Meus amigos, o logaritmo natural neperiano é aquele que possui a base, o número de Euler. Euler. Isso aqui é uma homenagem, né, ao matemático Euler. É a base E. Essa base é de Euler. Eu gosto de chamar de número de Euler, tá certo? Então, bom, primeira coisa, só para colocar uma curiosidade aqui para você, coloquei vocês pensando aqui, mas quem é esse Euler que você está falando, professor? É o seguinte, não existe o π? O π é um número irracional, né? Vocês conhecem. O π, nós já trabalhamos com ele, com a de comprimento e circunferência, né? Você tem a área do círculo, então a gente trabalha muito com o π. Nas conversões, né, na trigonometria, o π sempre está aparecendo, então o π acaba sendo comum. O número de Euler é a mesma coisa, ele é um número irracional. Então ele não possui ainda, né, você não tem uma hora que repete um período, ele é um número com infinito número de casas, né? Então ele é um número irracional. Então ele vale aproximadamente 2,718, tá? Mas são infinitas casas ali, ele é um número irracional. E de onde surgiu esse número de Euler? Então eu coloquei para vocês aqui. Se você calcular esse limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito, esse valor vai ser o número de Euler. Então esse n é um número muito, imagina um número infinito, um número muito grande. Quanto maior você for colocar o valor do n, mais ele vai se aproximar do número de Euler. Tá ok? Então, essa é a definição do Euler. Bom, e esse logaritmo, ele é tão importante, que ao invés de nós ficarmos escrevendo logaritmo de n na base Euler, nós falamos logaritmo neperiano. Tá? O logaritmo neperiano é esse ln, é o logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Tá ok? Então, vocês vão verificar isso.
Então, ln, já sei, é o logaritmo na base Euler, é aquele logaritmo especial que o Wesley falou, né? Quando eu coloco só o logaritmo, você já sabe, é o logaritmo decimal, é aquele que tem a base 10. E o logaritmo neperiano, ou natural, é aquele que possui a base, o número de Euler, ok? Bom, vocês vão verificar a beleza disso tudo, né? Eu estou mostrando para vocês por enquanto, é só essas informações. Coloquei para vocês os pontos principais de logaritmo, tá? Só que nós iremos agora fazer exercícios. Eu vou apresentar para vocês alguns exercícios, tá? Alguns exercícios resolvidos para vocês entenderem esse mecanismo aqui. E depois tem uma lista a seguir para vocês fazerem, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida explicação aqui, essas linhas gerais de logaritmo. Aconselho você fazer as suas anotações, pega essa aula, vai parando, vai fazendo a sua anotação, vai colocando suas observações, né? Porque isso é fundamental para você aprender, entender e ter segurança, tá ok? Meus amigos, muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Tem mais um vídeo, tá? Esse é o primeiro. Logo a seguir tá o segundo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado e tchau!